gente vai assistir aqui agora a coletiva de Fernando Diniz. Confesso que não vi, né? Não vi na live. Vou ver agora a coletiva de Fernando Diniz, descobrir o que o treinador falou após o jogo do Fluminense contra a derrota para o Atlético Goianiense. Se você quiser ver estatísticas desse jogo, enfim, tirar dúvidas, não sei o que ele vai falar, mas enfim, baixa um futebol, aplicativo de futebol que vai te dar muita informação, né? Até mesmo para você contestar o Fernando Diniz nesse caso, beleza? Vamos embora, vamos assistir aqui. O link tá aqui na descrição e o QR Code tá aqui do lado. Vamos embora, vamos ouvir a coletiva de Diniz. Dá início à coletiva do Fernando Diniz. Fluminense 0, Atlético Goianiense 2, tá? Só quero pedir para você o seguinte: fazer as perguntas mais diretas para a gente não ficar aqui muito tempo, tá? Opa, boa noite, Diniz. Boa noite. É Lucas César, canal Flu News. O Fluminense começou muito bem a partida hoje, pressionando o adversário, criando boas oportunidades de gol, mas a dinâmica da partida se alterou após a expulsão do David Braz e a equipe teve que jogar mais de 70 minutos com um a menos. Eu queria que você fizesse uma análise da partida e comentasse também sobre como que essa expulsão influenciou no resultado e teve que te fazer alterar os planos, o planejamento de jogo. Primeiramente, boa noite. Influenciou quase que totalmente na dinâmica da partida, no resultado do jogo. A gente estava criando muitas situações, pressionando, o plano de jogo estava sendo executado, bem executado. E a expulsão foi ali um vacilo, talvez pela superioridade que a gente estava tendo no jogo, a gente teve um descuido que a gente não pode ter. Um chutão deles para cima, achou um jogador em condição de fazer um ataque que poderia resultar em gol. E após a expulsão a gente tem... Não, Diniz, espera aí, eu te dou toda a moral, te dou toda a razão, mas... Pode ter. Um chutão deles para cima, achou um jogador em condição de fazer um ataque. Não foi um chutão deles pra cima. Eu não vou mostrar o gol aqui agora, vai ter uma análise aqui, enfim, dos gols sofridos pelo Fluminense, mas não foi um chutão pra cima. O Atlético Goianiense roubou a bola, o William Bigode estava pronto ali pra chutar, foi desarmado, a bola pipocou no alto, um de cabeça pra lá, o outro de cabeça pra cá, dominou e enfiada de bola numa defesa que tava com a linha super alta. Não é chutão pra cima. Acho que aí Diniz mandou mal nessa. Um ataque que poderia resultar em gol. E após a expulsão a gente tentou ali fazer uma alteração com o Felipe para a gente controlar. E aí acertaram aquele chute do primeiro gol também, um chute que dificilmente a gente vê outro. O lateral foi muito feliz. A gente já fez 1-0 e o segundo gol foi mais um desajuste de marcação. Um gol bastante evitável. Era uma jogada mapeada por nós, essa ultrapassagem do Rainer. E aí virou com 2-0. No segundo tempo eu acho que o time foi bastante aguerrido, foi bastante corajoso. Eles tiveram chance de fazer o terceiro gol, mas a gente, em determinado momento do segundo tempo, a gente conseguiu ter muito domínio, tivemos bola na trave, chance de fazer o primeiro e até empatar o jogo. Essa é a minha visão da partida. Pode levantar para a gente ver? Boa noite, Diniz. Como o senhor avalia a arbitragem de hoje, que foi muito criticada pela torcida, e em relação à expulsão do David Braz, o senhor acha que foi correta? É difícil ficar falando de arbitragem. Eu acho que a expulsão do David Braz, no fundo, acho que é uma falta evitável de onde eu estava. Assim, podia deixar o jogador, estava muito no início do jogo, e a gente tem um goleiro que... nessas bolas aí, o Fábio tem uma chance grande de defender, mas na hora da decisão ali é difícil a gente saber. E eu também, de onde a gente estava, assim, a impressão que eu tinha é que era uma chance clara de gol. Eu acho que a expulsão ela foi correta nesse sentido. Na dinâmica do jogo, eu achei que a arbitragem podia ter agido de uma outra maneira. Assim. Começou o jogo deixando eu correr muito, aí teve algumas faltas do meu lado ali que deixou de dar e o jogo foi andando. Mas não acho que a gente perdeu por conta da arbitragem. Nem quero ficar falando muito da arbitragem. Acho que a gente errou. Teve um erro tático ali de posicionamento que originou a expulsão. E depois da expulsão eu estava torcendo para ir por um 0-0, até 1-0 para chegar no vestiário e fazer o ajuste que precisava ser feito para a gente voltar melhor, que a equipe voltou melhor com 9, mas a expulsão ela descaracterizou muito aquilo que a gente tinha feito. E a gente acaba aprendendo com isso.
a jogar com 9, também é possível jogar com 9, é possível marcar com 9, e com um ajuste aí, sem treinar, de boca no segundo tempo, a gente conseguiu equilibrar a partida, e em determinado momento do segundo tempo a gente foi superior ao Atlético e mereceu pelo menos fazer um gol. Boa noite, Diniz. Lucas Baia, da Tameb Sport. O Fluminense ele encerra uma sequência de 2 jogos em casa, né, contra o Atlético Mineiro e hoje contra o Goianiense, com apoio da torcida nos 2 jogos. Né, enfrenta agora o Coelho fora de casa, o América Mineiro fora de casa. O que tira de vantagem esse apoio da torcida nos 2 jogos, independente hoje do resultado, a torcida apoiou bastante, essa relação da torcida do Fluminense com a equipe sua do Fernando Diniz Fluminense? Não, a torcida do Fluminense é muito linda, não tem... Eles vieram aí, apoiaram, e mesmo se algumas críticas que ocorreram, que a gente escutou durante o jogo, eu acho que também são justificáveis, e que ele acredite no nosso time, veio e fez diferença. Se não tem a expulsão, a gente provavelmente o resultado do jogo teria sido outro. E tenho só que agradecer que a gente veio em maior número e continue vindo, continue acreditando no time, porque faz toda a diferença. A torcida do Fluminense é fantástica e o time vai lutar muito para poder entregar as vitórias que a torcida merece. Fernando, é um prazer falar contigo mais uma vez. Boa noite. Marcelino Santana da Rádio Ativa. Agradecer o João Pinheiro e a todo o staff do Fluminense. A opção de escolher o Felipe Melo e não o Lucas Claro, queria que você falasse isso, já que o Lucas é um zagueiro de ofício, você botou o Felipe Melo ali, podendo ter botado o Lucas Claro, essa opção, e também você não vai ter contra o América Mineiro, projetando o jogo contra o América Mineiro, João Arias e o David Braz expulso, mas terá o Ganso de volta, que hoje fez muita falta na criação do Fluminense hoje, naquele meio de campo. Queria que você falasse hoje da importância da ausência do Ganso e por que essa opção do Felipe Melo não o Lucas Claro e projetando o jogo contra o América Mineiro. Então, o Lucas Claro, ele... Não fui eu que fiz isso não, tá? Acho que foi um corte da própria live. Essa opção do Felipe Melo não o Lucas Claro e projetando o jogo contra o América Mineiro. Então, aí só um detalhe, também não tem André, né? Pro jogo contra o América Mineiro também não tem André. o Lucas Claro, ele é no fundo, ele não é um volante de origem, ele é um meia de origem. Felipe Melo, né? Imagino eu. Também não fui eu que dei esse pause, acho que travou geral. Muitas partidas, quase que a temporada toda do Palmeiras é de zagueiro. Então ele não é um jogador que é um volante, ele é volante e ele também é zagueiro. Ele tem entrado muito bem nas partidas, é um jogador que tem uma imposição gigantesca no jogo, um jogador que faz os jogadores do lado crescerem. É um privilégio para o Fluminense ter um jogador igual o Felipe Melo, que é um jogador de uma outra prateleira, uma prateleira acima aí do cara que ajuda muito no campo, ajuda muito nas questões fora do campo. E a entrada dele, acho que o time ganhou com a entrada dele. Então, por isso que eu coloquei ele, eu acho que a entrada dele ajudou o time. Os gols que aconteceram não teve absolutamente nada a ver com a entrada do Felipe Melo. E nem é uma chance ou outra que o Atlético Goianiense tenha criado. Muito pelo contrário, acho que ele evitou algumas situações pela experiência, pelo senso que ele tem de cobertura. Então é isso. E em relação ao Ganso, é difícil você fazer essa análise, porque com a expulsão, se a gente tivesse vencido o jogo, a análise seria outra. O Ganso é um cara que todo mundo quer que ele esteja jogando, ainda mais as partidas que ele tem feito aqui comigo, até antes de mim. É um jogador extremamente criativo, mas acho que o time, enquanto estava com o jogador sem ter a expulsão, o time estava criando, estava dominando o jogo e tinha uma tendência de ter um resultado positivo. Mas é muito bom contar com o retorno dele. Não ter o Arias pro jogo, pro próximo jogo. A gente o Fluminense tem um elenco muito bom, a gente vai ter peças de reposição, a gente tem o retorno do Nino, a gente tem Nonato, tem Martinelli, tem vários jogadores ali que podem fazer a função. E eu estou tranquilo em relação a isso. O Fluminense não tem 11 titulares só, de maneira nenhuma. E acho também, até voltando no Ganso, a gente não perdeu porque o Ganso não jogou. Muito pelo contrário, era um jogo que tinha uma tendência muito positiva para o Fluminense. A expulsão que acabou desarticulando um pouco o nosso jogo. O jogador também acertou aquele chute no primeiro gol, assim, um chute muito difícil de se acertar. Então... foi um dia hoje que as coisas não correram bem, de maneira geral. Ele comparou Arias a Martinelli e Nonato, Garcia, né? GE. Globo. Diniz, queria que você falasse como foi a conversa no vestiário com os jogadores após essa vitória, em que a torcida terminou apoiando o time, cantando, e também falasse sobre a sequência, né? O time joga agora contra o América Mineiro, mas depois 4 partidas em casa. Um é clássico contra o Botafogo, mas 3 como mandante. Então, a torcida do Fluminense é uma coisa assim que eu quero muito participar disso, que o torcedor volte cada vez mais para o estádio. Porque a torcida ela faz muita diferença para o time. Se a torcida não tivesse aí, o jogo teria sido muito pior.
E o fato dela reconhecer é porque o time no segundo tempo foi muito corajoso, muito valente, mesmo com a menos, os jogadores se entregaram muito. E a torcida consegue reconhecer isso. E isso é difícil de se ver no futebol brasileiro, então assim, é um motivo de muita alegria para mim. E a gente vai trabalhar cada vez mais, como eu disse, para entregar as vitórias que o torcedor tricolor merece. Em relação à sequência, é muito bom poder jogar no Rio de Janeiro, jogar no Maracanã e também não ter o desgaste das viagens. A gente vai tentar aproveitar da melhor maneira possível esse período aí que a gente vai ter de jogos aqui no Rio. Diniz, boa noite. Boa noite. Guilherme Gonçalves, Litoral News. Você considera que, agora olhando depois do jogo, é claro que o si não existe, mas considera que se tivesse feito aquela mudança, a leitura do Felipe Melo, que você acabou até de dizer que ele evitou várias oportunidades, hoje, agora, você pensa que se tivesse colocado o Felipe Melo antes dos lances do gol, considera que o placar poderia ter sido diferente, que ele poderia ter ajudado? Mas ele colocou antes aquele do ato gol. entre os gols, a expulsão, perdão, e você fazer a mudança de tirar o Bigode para botar o Felipe. Acho que se fizesse antes, poderia ter tido um resultado diferente, já ajustando a defesa logo de cara, depois da expulsão? Eu acho... Calma aí, até resetou aqui, peraí. Ele... É porque eu voltei aqui pro ponto que tava. Mas foi feita a mudança antes dos gols, não? Eu acho que coloquei o Felipe no momento certo. Eu tô assim, porque a pergunta ficou... Calma aí, eu vou dar até outra pausa pra ver se eu entendi exatamente a pergunta. Assim, vamos lá. Eu entendi que a pergunta se tivesse colocado o Felipe Melo antes de levar os gols, né? Isso poderia ter dado mais certo, evitado os gols, mas o Felipe Melo foi colocado antes dos gols. A não ser que ele esteja perguntando, tipo assim, se tivesse colocado o Felipe Melo antes, daria pra ter entrosado mais tempo e ajeitado mais tempo pra não tomar os gols, mas acho que não foi muito isso, não. Mas vamos ouvir a resposta. Acho que até o Diniz ficou coloquei confuso. o Felipe no momento certo. Eu não tenho assim ainda a visão clara de quando eu coloquei o Felipe. Mas assim, eu coloquei ele na hora que eu senti que era o momento de colocar. Não me arrependo de nada do que eu fiz no jogo, absolutamente. Estava torcendo, assim, a gente teve um desajuste tático, acho que a gente tinha que ter um pouquinho uma postura, ler um pouquinho melhor o jogo, mas sem ter o intervalo do jogo para você orientar os jogadores. É difícil, porque a gente teve uma postura com o jogador 11 contra 11, uma postura muito agressiva na marcação. Sim. E quando teve a expulsão, a gente tinha que ter um pouquinho mais de parcimônia para poder encaixar melhor a marcação-pressão para tirar o time de trás. E era uma coisa muito difícil, porque os jogadores... Então, em determinados momentos, o que prejudicou o Fluminense depois da expulsão foi que a gente não sabia se pressionava ou se voltava. E quando você fica no meio do caminho, a gente acaba abrindo alguns espaços que acabaram que os gols surgiram por conta disso, que a gente não estava nem marcando alto e nem com um bloco mais baixo. Então foi por conta disso, não foi por conta de um jogador ou outro estar na posição, não. Boa noite, Diniz. Eu ia até te perguntar sobre isso, mas como você já respondeu, eu queria perguntar sobre o Willian, um jogador que foi contratado com uma expectativa grande, mas que até o momento ele não teve o desempenho, acho que nem perto daquilo que a torcida esperava, que a gente esperava de uma maneira geral. O porquê de você ter optado por ele neste jogo, mesmo ele não vindo numa sequência boa desde o início da temporada, e também porque a demora para colocar o Felipe Melo, depois que o David Braz foi expulso, com o Wellington fazendo ali a zaga, teve alguma dúvida ali naquele momento? Eu já respondi essa questão aí. A gente procura fazer uma análise vou fazer uma análise do que eu acho aí um pouco do jogo de futebol. Essa análise de achar que foi por causa disso ou daquilo, é muito fácil fazer essa análise e ela quase sempre é errada. Eu já falei isso outras vezes para vocês. Não tem nada a ver os gols que a gente tomou por conta do Felipe Melo estar ali ou não, ou quem está ali. Foi um desajuste tático. O primeiro gol que a gente tomou, o cara deu uma bola longa, deu uma segunda bola que acertou um chute maravilhoso. Se o Felipe Melo tivesse na posição, ia adiantar o quê? O segundo gol, a gente saiu atrasado, a gente estava num bloco intermediário, a gente tinha que fazer... Eu só confundi o lance da expulsão, eu depois vou ter que rever isso daqui, porque o lançamento que eu falei do chutão, eu achei que ele estava falando do lance da expulsão do David Braz, que foi um lançamento. O chutão que ele falou foi no lance do gol. Não foi um chutão também, foi uma bola longa, mas aí parece mais. Eu vou ter que rever pra ver se ele tava... Porque eu tive a impressão de quando ele falou de chutão lá atrás, de que ele tava falando do lance da expulsão. E no lance da expulsão, uma enfiada de bola. Enfim, não é um chutão pra frente, né? Mas aí no lance do gol, não. Aí é um lançamento pra frente, mas não é o corta de cabeça. Aí acho que eu me confundi nessa. Mas vamos continuar ouvindo a resposta aí dele. A gente saiu atrasado, a gente estava num bloco intermediário, a gente tinha que fazer...
Em vez de andar para frente, quer andar um pouco para trás. A bola entrou, o cara conseguiu virar e botou a bola nas costas dali do Arias. O que ia adiantar o Felipe Melo estar ali ou não? Não é uma questão do jogador estar ali ou não. Assim, a gente tenta minimizar, assim, achar uma falha, uma coisa assim que fica mais palatável para fazer um acerto assim muito claro, e não foi uma coisa tão clara assim, longe disso. Foi um desajuste. Como a gente, quando tem alguns acertos, não é porque você fez uma mudança e um jogador foi lá e resolveu tudo. Não é assim que as coisas acontecem. Então, assim, poderia ter feito antes ou não. O Felipe está voltando num período de inatividade. Eu tive dúvida até de colocar ele no jogo naquele momento, porque, assim, de expor ele, porque sabe que está voltando num período de uma recuperação do joelho. A gente está tendo o maior cuidado para ele poder ir suportando aos poucos as cargas de treinamento e as cargas dos jogos. E o Bigode? É isso. Gente, boa noite. Encerrando, então, a coletiva do Fernando Diniz. Obrigado a vocês aí, tá? Do Bigode, nada, né? Do Bigode, zero resposta. Deixa eu ver se vai ter mais algum áudiozinho. Do Bigode, nada, né? Enfim, não respondeu de William Bigode. Segundo ponto, a pergunta do Vitor Lessa, ela era pertinente, né? Tanto sobre o Bigode, tanto sobre o Felipe Melo, mas é porque ele tinha acabado de responder isso, e aí por isso que ele ficou pistola desse jeito, imagino eu, né? Mas ela era pertinente porque é o seguinte, assim, o normal é o treinador, quando tem um zagueiro expulso, 2 minutos depois ele já compõe de novo, fecha o esquema, não sei que já esteja perdendo e tal. E Fernando Diniz demorou 7 ou 8 minutos, né? Talvez por que ele teve essa demora, o que ele pensou naquele momento, só esperar Felipe Melo e tal, e ele entendeu a pergunta de outra forma. Enfim, se você estiver vendo isso ali, talvez eu tenha cortado aquele pedaço inicial lá que eu contradisse algo que ele falou, porque eu tive a impressão de no início da entrevista ele tá falando de um chutão no lance da expulsão, mas acho que pelo que eu entendi agora ele tá falando do lance do gol, aí eu que tava errado, aí eu terei cortado do vídeo esse pedaço em caso de eu estar errado. Valeu.